Quem me segue sabe que esse resultado, esse 4-0 do Manchester City sobre o Fluminense, não foi nada além do esperado. Inclusive, me surpreendeu o tanto de gente que imaginava um cenário diferente para a final do Mundial. Imaginava o Fluminense com mais chances de jogo. Inclusive, eu recebi alguns comentários de o Diniz entrou, tinha que ter entrado com o John Kennedy. E se o Diniz tivesse retrancado, o jogo poderia ter sido diferente. Não acho que o resultado seria tão diferente assim. O Manchester City é um time extremamente dominante, a gente está falando do melhor time do mundo e talvez um dos melhores campeões de Champions dos últimos anos, um dos times mais dominantes, um dos times que gosta de ser protagonista durante o jogo inteiro. E que, obviamente, venceria essa partida, era o natural. Se a gente fosse falar em percentual de chance do título do Fluminense, para mim estaria em torno de 5, de 10%. Cada 100 partidas jogadas, 10% talvez seja até muito, cada 100 partidas jogadas, eu acredito que o Fluminense seria campeão em 5, mais ou menos, em 6, em 7, não muito mais do que isso. E o Manchester City, obviamente, dominante. Mas aí tem um ponto que é muito interessante. Eu fui para essa partida não esperando ver um Fluminense surpreender o Manchester City, não esperando ver um possível título do Fluminense, que eu sabia que isso era extremamente improvável. Eu fui esperando ver quais que seriam as soluções do Diniz. Já me parecia bem claro que o Diniz ele não abriria mão do seu jeito de jogar, mas eu queria ver como é que isso ia se sair. Porque a gente já tinha visto comentários muito interessantes do Guardiola sobre o jeito de jogar do Fluminense. A gente já veio acompanhando o Fluminense ao longo de toda a temporada e a gente sabia que era um time extremamente ortodoxo, que não ia abrir a mão do seu jeito de jogar e que corre determinados riscos. Riscos que às vezes são punidos, né? Eu acho que, se não me engano, teve um clássico contra o Vasco esse ano, que o Fábio ele acaba falhando na saída de bola e sofre um gol. E o Fluminense não deixou de correr esses riscos. Inclusive, a análise do jogo, para mim, ela não pode passar sobre quantos gols o Fluminense tomou do City. Isso aí já era mais do que esperado. Tomasse 3, 4, 5. Confesso que não muda muita coisa. Mas sim, para mim, passa sobre coragem, sobre convicção, sobre maneira de jogar, sobre gestão de tempo que o Manchester City fez e sobre esse a mais que o Diniz ele tem. O Diniz é o melhor treinador do mundo, o melhor treinador do Brasil? Cara, talvez não. Eu acredito que o melhor treinador do Brasil hoje seja o Tite. O Dorival também está lá no topo, sem dúvida alguma. O Diniz está lá no topo também. Não é nenhuma unanimidade. Tem falhas como N outros treinadores. Mas ele tem um quê autoral muito único, muito próprio. Que talvez esse estilo de jogo a gente veja ele no mundo inteiro. Só veja ele no Diniz. Inclusive o Guardiola parece muito surpreso. A gente vê os comentários, inclusive, do Foden na saída do campo, falando sobre a maneira com que é encantador ver esse Fluminense jogar e a maneira com que eles tiveram coragem para não ter sensibilidade de jogar dentro da área e como saíram bem dentro dessa proposta. Eu vi muita gente oportunista falando: no Fluminense não pode correr esse tipo de risco contra o Manchester City. Aí, o Fluminense quer jogar desse jeitinho dele, trocando passes na área, perdeu. Mas acho que a gente tem que fazer algumas considerações antes da gente vir aqui para a prancheta. Nenhum dos gols sofridos pelo Fluminense sai decorrente de uma falha de saída de bola, muito menos dessas situações arriscadas dentro da área. Inclusive, as melhores chances do Fluminense, elas saíram contra o Al-Ahly a partir dessa troca de passes. Dentro da pequena área, dentro desse terço individual, desse terço defensivo, como contra o City também criou boas oportunidades dentro dessa transição. Eu até anotei alguns tópicos que eu queria trazer aqui para esse vídeo, mas que principalmente entender que sim, esse Fluminense ele tem alguns pontos de ajuste. Não é um time perfeito, longe disso, e principalmente esse jogo é importante para mim por 2 pontos. A gente vê a capacidade que o Diniz consegue agregar para o time, sobre o que esse Fluminense é capaz de jogar, e a gente poder entender o futebol como entretenimento também, o futebol como enfrentamento, como tudo isso que ele consegue colocar dentro das convicções. Eu ouvi uma frase desses dias, inclusive, fala que você perder terrível, mas você perder fora das suas convicções é perder 2 vezes. E eu acredito fielmente nisso. O Luiz Felipe Freitas, que a gente sabe que é um torcedor tricolor assumido, também ele faz um comentário super legal que o Fluminense ele foi para assumir riscos, ele foi para jogar o jogo, ele foi para ter coragem, ele foi para tentar vencer. Ele foi o cara que não ficou sentado no sofá falando do modelo do outro, que vai perder, tomou uma goleada. Não, o Fluminense foi o cara que tentou arriscar, o cara que tentou fazer diferente e se saiu muito bem durante 20, 25 minutos. Mas então, parabéns pelo troféu, 20, 25 minutos de jogar igual para igual, de não perder suas convicções. Eu entendo que isso tudo faz parte do imaginário ali do torcedor e faz parte disso. O torcedor ele tem total direito, para mim, o torcedor tricolor tem total direito de acreditar que era possível o título. E, poxa, o futebol é sobre isso, e o Diniz levou isso para os torcedores. Eu acredito que o torcedor rival ele tem todo o direito também de querer tirar sarro desse 4-0, de surpreender, porque ninguém é obrigado a assistir, acompanhar o City nesse nível de profundidade, mas me surpreende muito a imprensa, ou
uma dita imprensa que quer se posicionar como mais intelectual, mas que não assiste o City ao longo da temporada. Isso é muito importante da gente entender como que joga cada time para poder criar as expectativas. E aí falam, né, usam de muito oportunismo, e aqui eu quero desmistificar algumas coisas. Primeiro ponto que eu quero desmistificar aqui com vocês. Primeiro gol do City. Né, a gente vê uma cobrança de lateral do Fluminense, e a gente vê justamente o Fluminense aglomerado aqui em torno da bola, a bola no corredor oposto, a que é com espaço para percorrer, ele finaliza, a bola pega na trave e Julián Álvares faz no, no rebote. O que para mim é fundamental da gente determinar? Quando a gente pega aquele corte do Felipe Luiz lá no Charla, falando sobre isso, sobre aglomerar jogadores em torno da bola, e você correr o risco para a transição, ele não se referia a esse tipo de lance. Eu acho que é distorcer um pouco qual que era aquela lógica. Claro, tem um fundamento sim, acho que o Fluminense ele é mais agressivo nesse aspecto. Mas essa situação de cobrança de lateral é normal mesmo você aglomerar mais jogadores do lado de cá, você colocar mais pressão na bola, inclusive para poder proteger uma situação aqui próxima do seu próprio gol. Normal essa situação. O Felipe Luiz ele se referia principalmente à transição defensiva. Se o Fluminense estivesse no campo de ataque aglomerado de um lado e tomasse uma transição pelo corredor oposto, aí sim eu veria mais encaixe, mais coerência quanto a isso. Aqui não. Aqui eu vejo até um oportunismo de algumas pessoas que querem falar, aí, isso aí deu errado. Tá vendo como é que o jogo do Diniz não funciona? Gente, para. Né? Qualquer time que fosse jogar contra esse City ia perder e não existiria esse mesmo oportunismo, talvez. Eu não entendo, inclusive, as pessoas que pregam por inovações dentro do futebol, que são contra os mesmos nomes de sempre. O Diniz, ele traz ideias novas, ele arrisca, ele se propõe, ele ganha confiança dos jogadores. É muito raro a gente ver jogadores que compram tanto um projeto, um clube que compra um projeto, a torcida que compra um projeto, que se encanta com aquilo. Vamos saber desfrutar disso também. Acho que tem que ser muito amargo também para você olhar isso e falar, beleza, jogou lindo, mas perdeu de 4-0. Eu acho que tem muito encanto para a gente poder olhar em cima desse jogo também. E assim, para mim, o primeiro ponto eu queria desmistificar isso. Segundo ponto, volto naquilo, né? O Fluminense corre muitos riscos dessa maneira de jogar, de querer trocar passe dentro da pequena área, aglomerar muito na defesa. Mas não foram assim que saíram os gols. Inclusive o segundo gol, que para mim é um gol matador, a gente vê um Fluminense o quê? Mais conservador, mais postado, um 4-4-2 ou um 4-1-4-1 quase, né? O Fluminense tinha muitas referências individuais, mas quando baixava, ele baixava um pouquinho mais por encaixes. E ele sofre justamente contra o modelo posicional do Guardiola, aproveitando algumas brechas que o time deixou. E isso daqui não é exclusividade do modelo do Diniz, não. Isso aqui é coisa que qualquer time na Europa sofre com o Manchester City. Vou trazer aqui para a pranchetinha que vai ajudar a interpretar um pouco melhor. O que a gente vê nessa situação? O Fluminense postado praticamente nesse 4-4-2, até vamos puxar aqui. Se não me engano, tem o Keno, tá o Keno por cima aqui, não vai mudar muita coisa na prática, meio que o Arias ele tá voltando para a posição dele, a gente pode ver. O Ganso, ele tá aqui um pouco mais baixo e tem Martinelli e André mais ou menos nessa posição aqui. Vamos, para simplificar, manter esse 4-4-2 que não vai mudar muito a lógica. Foden no entrelinhas, Álvares no entrelinhas, Rico Lewis no entrelinhas, percebam. Aqui o City mais posicional, mais guardando posição, Grealish pisando na área de um lado e o Bernardo Silva pisava na área, na lateral do outro, Grealish de um lado, e ocupando esse entrelinhas. Muito na ideia do que a gente fala, de tentar gerar aqui esse 5 contra 4. Mas mais do que o 5 contra 4, eu vejo que aqui a intenção do City com o Rodri, craque, fenômeno, top 5, top 10 jogadores do mundo, que com o Rodri na base da jogada, o City ele foca muito mais em fixar os jogadores para aproveitar dessa superioridade do que propriamente em só colocar essa bola por aqui. O que a gente vê nessa situação? A gente vê um Julián Álvares mais centralizado, fixando o Nino. A gente vê um Rico Lewis um pouquinho mais fechado, fixando o Felipe Melo. Então, os dois aqui estão ocupados. A gente vê um Grealish fixado, parado do lado, fixando o Samuel Xavier. E um Foden que ele encontra esse espaço, que ele vai flutuar para vir ocupar esse espaço aqui entre Samuel Xavier e Nino. Por quê? Se o Samuel Xavier salta, ele libera esse espaço para infiltração do Foden. Vamos supor que o Samuel Xavier não salta, ele compacta aqui, ele libera espaço para o Grealish recebendo um contra um, em algum momento ele ia ter que saltar e o Foden ia vir ocupar aqui as costas. Quase que inevitável. É uma armadilha que o City faz em todos os jogos e que é difícil. O que o Fluminense poderia ter feito para corrigir? Talvez ter o André um pouquinho mais baixo, mas o que vai acontecer aqui? O Rodri, com essa bola descoberta na base da jogada, é um gatilho sim para o André vir saltar a pressão aqui. É quase que intuitivo o André vir querer pressionar um jogador tão criativo, tão construtor quanto é o Rodri.
e nesse movimento que ele salta para pressionar, a bola vai entrar o Rodrigo está até um pouco mais para cá, né? Essa bola vem e entra nas costas para o Foden matar. Ou seja, o Fluminense ele não sofre esse gol por correr risco demais, por pressionar alto, por fazer jogada dentro da pequena área, não. Justamente no momento que o Fluminense baixa o bloco, como muita gente indicou, é que ele acaba sofrendo gol num momento de genialidade técnica, de leitura de jogo de um Manchester City que é treinado há vários anos, que tem peças de jogadores de altíssimo nível e que, inclusive, vem para corroborar muita coisa. Eu não vi quem que comentou isso. Que tem que ter mais jogadores do Campeonato Brasileiro na seleção brasileira. É um absurdo convocar determinados jogadores. Gente, primeiro, a gente tem que parar para assistir futebol. Quem está questionando a convocação de Martinelli, quem questiona uma convocação de Joelinton, de Douglas Luiz, enfim, Rafinha, outros jogadores, é porque não acompanham o futebol europeu. E hoje eu espero que tenha ficado claro o quão superior um clube europeu, e eu sei que quando a gente fala de Europa aqui eu estou generalizando, mas que clubes de elite europeia, como que eles destoam sim do futebol brasileiro tecnicamente. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Tecnicamente, taticamente, é muito diferente, existe uma discrepância. O Fluminense tem muitos méritos de em algum momento ter conseguido competir, sim. Claro que pega um pouquinho mal, né? A falha ali do Diniz naquele momento, de você acabou de tomar de 4-0, você está exaltando os 20, 25 minutos que o Fluminense teve, mas sim, o Fluminense tem grandes méritos daquilo de bater de frente. Inclusive, raras foram as vezes que eu vi o Guardiola elogiar tanto um treinador adversário. Poxa, alguma coisa tem aí, certo? E com certeza, alguns desses jogadores do Fluminense, é possível que a gente veja eles brilharem na Europa. Por exemplo, o André e Nino, talvez os maiores destaques desse Fluminense, mais jovens com idade de jogar na Europa, certo? E aqui, além do mais, quando a gente fala desse, o Fluminense, ele corre muitos riscos, eu pego até um pouco daquele argumento do Felipe Luiz, que eu não concordo tanto, mas eu entendo ele trazer aquele ponto lá no Charla, mas eu vejo pessoas que tratam aquilo como uma regra. Aqui um grande exemplo, aos 14h27 o Fluminense aglomerando jogadores na saída de bola, correndo riscos, jogando aqui um 5 contra 4, ou seja, procurando gerar quase que um bobinho, percebam como que está o posicionamento dos jogadores, e ele vai conseguir sair, senão me engano, essa bola entra no Marcelo, o Marcelo vai encontra o Arias aqui, e o Fluminense acelera. Poucos minutos depois, continua fazendo esse movimento, eu até anotei as minutagens aqui, acho legal trazer para vocês, que eu fui anotando muita coisa do primeiro tempo. Aos 7h19, o Fluminense supera a pressão do City. Aos 5 já tinha pressionado, aliás, sofre na pressão alta do City. Aos 9h40 supera de novo. Aos 10h20, o City sofre com a pressão alta do Flu. Aos 11 o Fluminense supera de novo a pressão do City. Aos 14 o Fluminense supera de novo. Aos 14h30 de novo. Aos 16, pressão do Fluminense e aquele pênalti não marcado. Aos 17h55, Fábio na saída. Excelente. E aí a gente tem que falar muito do Fábio nesse jogo. Enfim, foi essa sequência, eu anotei todas as minutagens da capacidade do Fluminense de jogar nisso. Então, assim, é um desastre. Quando erra, é um desastre? Cara, mas o Fluminense, podemos dizer que ele foi impecável hoje. Ele não errou. E que talvez se fosse um time europeu executando tudo isso daqui, com jogadores que valem milhões, com uma capacidade financeira de contratar jogadores de primeira prateleira do futebol mundial, talvez isso daqui se tornaria mais recorrente e a gente veria 1 ou 2 gols nesse cenário. Claro, existe essa disparidade e é até importante a gente olhar para esse jogo para ver quem é Manchester City, para quem não conhecia, a disparidade do futebol europeu de elite para o futebol brasileiro e também exaltar ideias diferentes. Cara, é uma parada incrível o que o Diniz está fazendo e a gente tem que olhar isso com outros olhos, sim. O futebol é desfrutar, sim. Quem gosta de futebol tinha que ter ido por esse jogo para se divertir, para ver as ideias, para ver um embate de ideias, para ver um choque de um jogo posicional contra um jogo aposicional. Você não veria nunca o Guardiola fazer isso daqui. Você veria todo mundo postado, cada um em sua posição. Acho que vou até ver se algum outro lance dá para ter uma noção melhor. Talvez esse daqui, essa linha de 5, né? Aqui não tá tão bem desenhado, mas basicamente aqui o Aké tá quase como um 2-3-5, né? Tá o Ruben e o Stones aqui, Aké, Rodri e Walker, depois a linha de 5, como que cada um guarda a sua posição e essa bola vai vir chegar no Foden. Como é que manipula o jogo aqui? Pelas fixações, pela posição de cada jogador, e aqui como é que manipula o jogo pela movimentação, pela vantagem socioafetiva, pela criatividade em torno da bola. Então são maneiras diferentes de você construir, que não tem certo ou errado, e que as duas merecem mérito e merecem reconhecimento. Certo? Tinha anotado alguns tópicos, não queria deixar de passar por todos aqui. Deixa eu voltar, beleza. Primeiro tempo, tecnicamente equilibrado, mas o City tecnicamente muito superior, não tem como falar. E no segundo tempo, aí a gente vê um cenário muito mais complexo. Por quê? A gente vê um City que ele lida de fato com dificuldade. Vou voltar mais ou menos com os desenhos aqui. Ele lida de fato com
Dificuldade com uma pressão do Fluminense, dificuldade para pressionar o Fluminense na saída de bola e é muito surpreendido. Inclusive, cara, seria incrível ver outros treinadores pregarem isso mais, de uma maneira até mais radical na Europa, mais convictos dessa forma, ou talvez até o próprio Diniz conseguir engatar um trabalho legal na seleção, que isso é papo para outro vídeo. Mas a gente vê que o City ele começa a controlar mais o jogo quando? Quando ele principalmente consegue desacelerar o ritmo do Fluminense. Ele força o Fluminense a baixar um pouco mais e ele começa, inclusive, a controlar o jogo pela circulação. O Fluminense ele está muito mais tenso, ele tem que correr atrás do placar, e isso castigou sim. Um gol com 40 segundos te castiga, te coloca uma pressão. Inclusive, tem muitos méritos do Fluminense não ter se deixado abalar, mas você tem que colocar mais intensidade no jogo, enquanto o City passa a controlar com a circulação, com a troca de passe, para procurar o momento certo em que você vai ter as fixações certas para gerar esse espaço, igual foi no gol do Foden, gol contra do Nino, né? Mas o City consegue controlar o jogo e descansar com bola. O Fluminense não pode parar, depois consegue acelerar até no segundo tempo, mas a gente viu uma diferença notável disso. O Fluminense já não conseguia pressionar com a mesma intensidade, virou outro jogo. A capacidade técnica, essa discrepância técnica, ela fica ainda maior para dentro dessa partida, a partir do momento em que tem um City que descansa com bola e um Fluminense que cansa sem bola. Inclusive a gente viu outros momentos legais, né? JK arrancando bem, muito forte fisicamente. Ganso, que é um jogador tão criticado, destravando muito o jogo. Como que a gente viu um Fluminense que vinha aglomerar aqui do lado da bola e que muitas vezes, vou colocar uma pressão mais forte aqui, né? Vou colocar esse 4 contra 5, e que muitas vezes, quando se via pressionado, o Ganso com um toque conseguia resolver e conseguia destravar o jogo por aqui. Às vezes até o André aqui, né? Como é que o jogo Fluminense é maluco, mas como é que o jogo vinha a ser destravado dessa forma? Com um, dois toques do Ganso, cara, genial. E, cara, a gente tem que começar a exaltar isso do futebol brasileiro, sabe? Para mim é fundamental. André, Martinelli e Ganso fizeram um partidaço, destravam um jogo como poucos. Fábio foi outro cara, super renovado. Como que é legal ver o Fábio, um goleiro que foi muito julgado em anos ruins no Cruzeiro e que todos falaram que ele não daria certo com o Diniz, e ele passa a dar certo e se torna um goleiro referência em jogo com os pés. Isso a gente tem que destacar no futebol brasileiro. Em papo de um ano, que é um ano e meio, trabalhando com o Diniz, se torna referência no jogo com os pés e passa a fazer isso contra o Manchester City, não é pouca coisa, e um time que consegue se destravar bem com essa associação. Isso é uma coisa única. Não vou dizer se isso é a essência do futebol brasileiro, porque eu acho que o Brasil é muito grande para a gente tentar generalizar dessa forma, mas é incrível a gente ver um Fluminense poder jogar assim, com jogadores tão criativos, tão corajosos. O Diniz fala muito sobre você perder a hipersensibilidade de jogar perto da sua própria área, e nisso o Fluminense é craque, e vai ser muito legal ver alguns desses jogadores na Europa podendo brilhar e levar um pouquinho disso para a Europa também, que eu tenho convicção de que vão se destacar. Inclusive o André, eu estou super curioso. Mas bom, eram essas as considerações que eu queria trazer sobre o jogo. Vocês sabem que eu venho testando novos formatos aqui no YouTube, estou gostando muito de produzir conteúdo por aqui, e a ideia é que em 2024 vocês vejam ainda mais coisas, mas eu queria poder trazer um pouquinho de tudo isso que eu penso, sobre como que eu entendo que o jogo não era sobre analisar o número de gols, mas sobre analisar coragem, gestão de tempo, analisar a hipersensibilidade ou não hipersensibilidade de jogar a própria área, sobre convicções, sobre posicional contra aposicional, sobre disparidade técnica, e não sobre se foi 3, 4, 5 a 0, se fosse 6 a 0, até como eu até tuitei isso, se fosse 10 a 0, cara, já valeria a pena pelo que a gente viu ali. E foi muito legal que a gente viu um Diniz, talvez até um pouco, não sei se inspirado, mas certamente houve análise desse jogo, do Manchester City e Aston Villa, que foi talvez um dos jogos dos últimos anos que o City foi mais dominado pela pressão do Aston Villa, pela capacidade de saída de bola do Aston Villa, por muitas vezes o terceiro homem, que a gente fala e associam muito isso ao jogo de posição, mas que a gente veio muito do jogo do Diniz. O que é o terceiro homem? O Felipe Melo encontrar um Ganso pressionado, que não vai vir conseguir construir, mas que ele vai ajudar a atrair o Rodri para encontrar um terceiro homem, que é o André, que vai poder jogar de frente. Então, se o Felipe Melo ele não tem a linha de passe, por exemplo, aqui para o André, ele poder fazer encontrar o segundo para depois chegar no terceiro homem. Isso a gente viu o Fluminense executar a rodo, e a gente pode dizer que se o Aston Villa foi o time que mais dominou o Manchester City nos últimos anos em uma partida, talvez o Fluminense tenha tido sim 15 a 25 minutos de Aston Villa, que para mim já valeu totalmente a pena, eu como amante do futebol. É isso. Se você curtiu o vídeo,
Vou te pedir para deixar o like. Eu acho que é um debate muito profundo que a gente pode aprofundar. Tem N coisas que a gente pode abordar. Então, eu vou te convidar. Eu deixei um comentário aqui embaixo e eu quero que você responda aqui no YouTube para a gente vir instigando esse debate, a gente poder construir conhecimento aqui dentro do perfil também. Se você ainda não me conhecia ou se você ainda não estava inscrito no meu canal, poxa, eu vou te pedir para se inscrever. Eu tenho um perfil já bem relevante lá no Instagram e agora estou querendo crescer aqui também no YouTube. Fechado? Foi um prazerão estar aqui com vocês. Um abração e até a próxima.